Para o dia de hoje, nos propusemos a falar sobre um tema que julgamos ser um tema muito pertinente, não é, Laura? Muito importante para a vida de todos nós, né? Corretamente. Bom, nós vamos falar sobre seja você a transformação que quer ver no mundo, não é? E para tal, eu gostaria de fazer a apresentação hoje da minha convidada, que tem de nome Laura Silva, formada em comunicação social, especialista em logística, coach pela SB Coaching. Durante os últimos 25 anos, atua em logística no Brasil, com destaque para transporte, multimodal e grandes projetos da Petrobras. É também uma pessoa que tem se dedicado muito a palestras, ao coaching. Treinamento, e tem falado muito sobre essa questão da transformação que deve ocorrer a partir de nós, não é? Porque às vezes nós exigimos muito que a transformação deve vir dos outros, não é? Mas quando efetivamente a transformação deve ser intrínseca, ou seja, deve ser a partir de nós. Nós é que devemos ser os impulsionadores da transformação que queremos ver no mundo. Então, eu quero desejar uma boa noite a Laura e agradecer por ter aceito este desafio, este convite, em se juntar a esta 8ª edição do Brainstorming Live Section, para podermos falar sobre este tema. Quero dar uma boa noite também a Laura, a Manuela Bandeira, que nos está a acompanhar. Quero dar uma boa noite também ao Pedro Canivete e André, que estão nos a acompanhar, e tantos outros que vão juntando, não é? Muito bem, Laura. Então, vamos dar início, não é? Gostaria de ceder a palavra, a tempo a você, para algumas palavras introdutórias. Não é? Sim, todas as vezes que eu penso nessa mudança que eu fiz na vida, né? Como vocês devem ter visto, eu tenho muitos anos de trabalho e de vida útil, né, para a humanidade que a gente brinca. E nesses últimos 4 anos eu tenho me dedicado muito a ser a transformação que eu desejo para o mundo, porque foi um momento que eu percebi que quando a gente dedica tempo a melhorar a nossa conduta, a nossa maneira de olhar, a nossa maneira de se responsabilizar, de se comprometer com o mundo, é que realmente a grande mudança acontece. Não adianta a gente passar a vida esperando que o mundo enxergue na gente o que a gente almeja, a gente tem que fazer isso acontecer. E por isso esse tema é tão relevante para a minha vida, desde quando eu me formei coach, essa bandeira é uma bandeira que eu levanto com muito afinco, que eu acho que é a primeira grande medida que qualquer ser humano deve tomar para que ele possa realmente alcançar a verdadeira felicidade, ele ser ele plenamente, mas aceitando as questões que estão sob a responsabilidade nele. Ok. Tá bom. Muito bem. Bom, acho que vamos começar, Laura. Vamos, a título aqui de introito, falar um pouco sobre a responsabilidade pelas decisões, não é? Também nos propusemos trazer aqui este tema, porque sabemos que diariamente nós lidamos com decisões, quer no trabalho, quer em casa, quer no relacionamento, e é importante que efetivamente nós saibamos ser responsáveis pelas decisões que tomamos. O que é que lhe interessa abordar relativamente a este tópico, não? Bem, nesse tópico é muito importante frisar para a audiência que a responsabilidade, ela pode tanto estar, né, conforme diz os grandes psicólogos da história, fora ou dentro do nosso controle, né? Mas para verdadeiramente a gente conseguir seguir adiante com a melhor versão nossa, é importante que a maior parte das nossas decisões diárias, nossas responsabilidades, sejam assumidas por nós. O que eu quero dizer com isso? Eu posso acreditar que é sorte, que é Deus, que é um amigo, que é algo externo que vai mudar a minha vida. Isso acontece muitas vezes, por exemplo, quando você está doente, né? Quando você perde a capacidade de tomar decisão sobre se você vai viver ou morrer. Quando você fala de uma doença grave, por exemplo, você fica realmente à mercê do remédio, do médico, da decisão de outra pessoa e da sua fé individual.
Mas no caso da nossa vida regular, é muito importante que as tomadas de decisão estejam dentro da nossa capacidade, né? Dentro da gente. A primeira pessoa que deve tomar posse do caminho somos nós. Isso é uma coisa muito importante de pensar, porque no dia a dia prático, a gente vê muita gente transferindo a responsabilidade da sua vida para a mão dos outros, né? E aí é um superpoder que você está dando para a pessoa. Você falou, por exemplo, de relacionamento. Imagina você deixar a mercê, se ele ficar comigo, eu vou ser feliz. Imagina fazer uma coisa dessa. Então, é importante você pensar a decisão primeira de ser feliz, a decisão de ter uma carreira, a decisão de mudar de vida, a decisão de adquirir conhecimento tem que estar primeiro em você. Isso é uma questão sine qua non para você ter sucesso. E para você assumir a responsabilidade das suas decisões, você precisa controlar. O que é o controle? É você estudar as variáveis das suas decisões. É claro que eu não estou falando para ninguém ser intempestivo e sair tomando decisões sem avaliar os prós e os contras. Mas o fato é, quando você controla, você tem conhecimento, você consegue tomar decisões com mais posse, e aí isso, para o ser humano, faz toda a diferença para ele seguir em frente. Porque quando é uma decisão pessoal sua, você fica muito mais seguro de ir em frente, né? Sim, porque eu tenho estado, por exemplo, vamos olhar na camada juvenil, que é uma camada que eu também trabalho muito, e a questão, por exemplo, e isto ainda prevalece muito, tanto Brasil, Angola, estamos a falar de duas latitudes, dois pontos distintos, mas que efetivamente é. Nós, pais, às vezes gostamos de influenciar nas decisões dos nossos filhos. Por exemplo, não, o filho diz, não, eu quero estudar isto. Não, você não pode estudar isso, porque, eu quero ser professora. Não, filho, não estuda para ser professora, porque a professora não tem futuro, não ganha bem. Ou seja, ou queremos buscar ou impulsionar os nossos filhos que estudem algo que eles não gostam. E depois acaba por criar muito constrangimento também no futuro, quer seja para esse jovem que decidiu, que tomou esta decisão. Bom, agora, aqui a questão é relativa, ou como é que podemos analisar essa questão? Existe ou não essa é uma realidade que no nosso dia a dia acabamos por depará-la. Não sei se também tem acontecido contigo, não é? Sim, no nosso dia a dia, por exemplo, agora mesmo a gente está no meio da pandemia, né? Eu escuto muita gente falando, depois que acabar a pandemia, eu mudo de vida, eu mudo de profissão, eu faço curso, eu saio de casa, eu abro um negócio, enfim. E aí as pessoas ficam sempre atrelando as suas tomadas de decisão ao que está acontecendo fora delas. É isso que é muito importante você entender. A decisão é sua, é individual, você pode tomar ela a qualquer tempo. Sempre vão haver problemas do lado de fora, né? Vai ter o problema econômico, pode haver doenças, pode não ser a pandemia, mas pode ser uma outra questão que a gente vai ter que lidar. A questão que a gente está chamando a atenção aqui é para as suas decisões, o quanto que você, durante o dia, toma as suas decisões e age através delas, porque isso vai fazer diferença na sua qualidade de vida. Né? Pelo menos eu, na minha vida, todas as vezes que eu decidi fazer algo, aquilo eu fiz muito mais apaixonada, muito mais envolvida, muito mais comprometida. Via de regra, tudo que você se responsabiliza de verdade, você tem mais energia, você gasta mais energia. Você não percebe que isso acontece com você também? Todas as vezes que você... Isso que está dizendo uma realidade, sim. Acontece. Exatamente. Então, o que a gente está chamando a atenção é que um dos pontos primordiais para você ser a mudança que você deseja para o mundo, é importante você tomar posse da sua vida. O que é tomar posse da sua vida? É você tomar as suas decisões. Quais são elas? E acatar elas do ponto de vista de assumir o ônus e o bônus. Não tem nada que a gente faça na vida que não tenha ônus e bônus. Até as melhores decisões da vida, elas têm ônus e bônus. Por exemplo, eu considero que a decisão mais acertada da minha vida foi ser mãe. E a decisão de ser mãe me tirou muitas noites de sono, me deixou extremamente cansada, mas é assim, significante para mim. Eu sou uma mãe muito feliz. Eu só quero dizer com esse exemplo é que não tem nada que você tome de decisão na vida que não vai te impor regras rígidas.
para que você acate o que você decidiu, né? Não, a gente não fala de decisão sem pensar que não há esforço, tem que ter esforço, qualquer que seja a sua decisão, vai haver esforço, até quando você decide não decidir, né? Tem hora que você fala, não quero tomar essa decisão, você vai perder alguma coisa certamente quando você tomar essa decisão. Então, pense nisso, toda vez que você se responsabiliza, é tomar posse, é entender que tem ônus e bônus e que você deve sim, assumir o resultado daquela tua decisão, acertada ou não, naquele momento. Não, e eu acho que a questão do medo é que acaba por travar ou fazer com que as pessoas também não tomem decisões. O ser humano gosta de estar na sua zona de conforto. Sim, Seja, sim. o ser humano, ele entende um exemplo. Às vezes, vamos olhar, quer no trabalho, tomar decisões, por exemplo, abandonar um trabalho e ir para outro trabalho. Um exemplo, Sim, às sim. vezes aquele trabalho não está bom, mas você tem medo de largar, tomar uma decisão e partir para outro, porque acha que, bom, se eu sair daqui não vou conseguir sobreviver. Mas tudo depende de uma tomada de decisão da sua parte, não é? É aquilo que diz, uma grande caminhada só começa aqui, com o primeiro passo. E para tomar o primeiro passo, importa que você tenha a decisão de dar esse passo. E é aquilo que disseste, isso é uma questão intrínseca própria. Aqui ninguém vai tomar decisão por ti. Você que tem que tomar essa decisão. Por exemplo, tu estás no mundo da droga, tu estás no mundo do álcool, queres abandonar isso. A primeira pessoa a tomar a decisão deve ser você. Ou seja, por mais que as pessoas estiverem ao teu lado a dizer, olha, deixa esse mundo, não é bom, não te vai levar para frente. Não adianta se o ponto de partida não for o teu. Você querer mudar faz toda a diferença. Você sabe que você me lembrou uma história, eu sou a menina das histórias, né? Eu estava com 27 anos, sabe? Eu tinha acabado de ter a Gigi, eu tenho 2 filhos, o Gabriel e a Giovana. E aí eu tomei uma decisão que foi muito, muito complicada naquela época. Assim, eu tinha um emprego extremamente rentável financeiramente, eu tinha muita segurança, extrema segurança. Os donos da empresa achavam que eu era o talento deles e me mantinham muito bem vista, né, perante a empresa. Mas eu tinha pensado muito, eu tinha certeza absoluta que eu precisava de mais desafios, eu precisava aprender muito. Por que eu estou contando essa história para vocês? Porque naquele momento que eu tomei a decisão, eu saí de lá para ganhar 1/3 do meu salário. E aí, muita gente falou para mim assim, Laura, você é louca, você ganhava muito bem, você foi ganhar 1/3 do seu salário. E aí, anos depois, eu fui trabalhar nos maiores projetos do Brasil, por conta dessa decisão, porque eu decidi aprender mais. Naquele dia que eu decidi sair de lá, eu saí totalmente do que eu conhecia e fui conhecer o mundo de verdade. Que eu trabalhava só no Rio de Janeiro e passei a trabalhar no Brasil, e aquela decisão me deu as oportunidades que eu jamais teria se eu não tivesse arriscado naquele momento. Eu estou falando disso, Janísio, porque é importante as pessoas entenderem que nem todas as decisões imediatamente elas trazem o melhor resultado possível, financeiramente, emocionalmente, enfim. Mas o fato é que é importante a gente entender e reconhecer a importância daquilo naquele momento para que a gente possa crescer como pessoa. Certamente eu não seria a Laura que eu sou hoje, eu falo isso há quase 15 anos depois, se eu não tivesse tomado aquela decisão tão difícil de largar um trabalho tão rentável naquele momento. E foi realmente a melhor decisão da minha vida. Laura, eu acho que essa história que acabaste de contar se encaixa corretamente nessa questão que estamos aqui a debater, que é da responsabilidade da decisão. Ou seja, aqui eu vou realçar assim, o sim e o não determinam o seu futuro. Sim. Ou seja, veja agora onde estás. Se tu não tivesse tomado aquela decisão na altura em abandonar, mesmo sendo um emprego rentável, para partir para um novo desafio, não estarias onde estás hoje. Não serias a Laura que és hoje. Tudo não seria. Isso começou a partir de uma decisão que tomaste, no entanto, e às vezes desafiadora.
corretamente. O ser humano, nós não gostamos muito de desafios. É isso que eu digo, ele gosta na sua zona de conforto. Uma decisão que podes tomar hoje pode ter o seu reflexo no seu futuro. Portanto, isso que é importante também que quem está a nos acompanhar retenha isso, que uma decisão hoje pode ter, sim, o seu reflexo no futuro. No entanto, tudo depende de si. Uma coisa que eu queria falar sobre decisão, que eu acho que é muito importante para as pessoas que estão aqui ouvindo a gente. Pense sempre o seguinte, quando você for tomar a decisão, você está tomando a melhor decisão possível com as informações que você tem naquele momento. Não adianta você ficar pensando, mas se vai te atrapalhar de decidir. Você tem que ter o alvo lá na frente, aonde você quer chegar. Aí as decisões ficam mais fáceis, mas muito importante você ter certeza absoluta que naquele momento você está tomando a melhor decisão. E chega de ficar pensando que as decisões que você tomou lá atrás foram ruins, porque você está avaliando com muito mais conhecimento. Então, aquela decisão que você tomou lá também foi a melhor decisão que você tomou, com as informações que você tinha naquele momento. Hoje você é outra pessoa, outras decisões te esperam, e as decisões se fazem sempre no presente. Então é hoje o dia de você tomar a decisão. Sabe qual é o problema das pessoas? É que muitas delas tomam decisões, mas querem olhar no retrovisor. O que eles estão olhando no retrovisor? Olhando, quer dizer, você quer olhar sempre no passado, que deixou... Não, eu sou assim, eu tive uma história quase idêntica com a sua. Eu tive ofertas boas de emprego, mas houve uma altura que eu tive que tomar decisões na minha vida. Mas as pessoas falam, não, mas se você ainda estivesse lá onde deixou, não posso voltar mais para trás. Eu já tomei a decisão e eu vou assumir todas as consequências. Quer sejam boas ou más, eu vou assumir. Mas é uma coisa que eu faço quando eu tomo uma decisão lá. Eu não olho mais para trás. Eu não olho para o retrovisor. Não na perspectiva de que eu não olho para trás para ver onde é que eu falhei. Na perspectiva de que eu não olho para trás, faço aquela decisão que eu tomei. Tomei a decisão, vou olhar para frente, vou olhar para o futuro, olha o que eu devo fazer para levar a vida em frente. É isso que eu faço. Exatamente. Mas uma coisa importante de pensar é o seguinte, quando eu menciono essa decisão, né, que eu estou falando aqui, uma decisão tão importante para a minha vida, eu não estou dizendo para vocês que foi uma jornada fácil, né? Eu tinha uma bebê, a Gigi linda, estava com 7 meses, e eu comecei a viajar o Brasil inteiro, a minha filha ficou internada uma época e eu tive que ficar, estava em São Paulo, eu tive que voltar correndo, enfim. Não é, quando a gente menciona as consequências, eu acho muito pertinente que o professor tenha falado disso, é exatamente isso. A pessoa que quer realmente ser a mudança que deseja para o mundo, ela precisa entender que a decisão de hoje é a decisão certa. Não adianta ela olhar para trás. O que ela tem que fazer, a partir das decisões, e melhorando através de conhecimento, experiências, a qualidade das futuras tomadas de decisão. Ponto final, né? Sim, eu concordo plenamente consigo. Deixa-me só saudar aí quem está nos acompanhar, uma saudação para o Celso Marques. Ele diz que para não parar, porque não tem dinheiro para me pagar. Está bem. Não fazemos isso por dinheiro. Também uma saudação extensiva para o Félix Zola, a Karine, minha cunhada também. Opa, Karine, que bom. Pronto, então, não sei se quer acrescentar alguma coisa relativa a este primeiro tópico. É isso. No caso da responsabilidade, é um tema que eu sempre abro todas as minhas palestras falando isso. Chegou a hora de você tomar a sua decisão, né? Primeiro passo é você querer, segundo passo é você realmente entrar em ação. Então, vamos lá, assuma as suas decisões e parta para o ataque, e você vai ser a melhor pessoa que o mundo precisa. Pessoas decididas são as melhores. Muito bem, muito bem. Então, mas para existir essa transformação que a gente quer no mundo, Laura, é importante que haja 2 aspectos fundamentais. Por um lado, estamos a falar da disciplina e, por outro, estamos a falar da organização. Ou seja, são praticamente fatores cruciais para que haja essa transformação que se quer ver no mundo.
Eu vou começar com um exemplo, sabe? Eu acho que sempre o exemplo faz diferença. Eu sou especialista em cargas superdimensionadas aqui no Brasil, né? Eu fui gerente dos maiores projetos de carga chegando aqui. Eu estou falando de carga de 1.200 toneladas. Ninguém que cuida de um projeto desse tamanho pode se dar o luxo de não ter extrema disciplina e organização, porque é fundamental para a gente chegar lá a cada meta que você saiba exatamente o que você está fazendo em termos de organização e disciplina. O que eu quero dizer com isso? Tem que ter uma rotina muito bem estabelecida para cada atividade que a gente desenvolve dentro de um projeto como esse, e tudo tem que estar organizado. Sabe como é que você organiza? Quando você prevê. Eu não tenho bola de cristal, mas eu tenho um hábito, sabe? Toda vez que eu assumo um novo projeto, eu vou lá na frente para entender quais são as questões que eu tenho que começar a resolver. Eu venho trazendo lá do resultado para cá tudo que eu tenho que fazer. Isso me ajuda a organizar a cabeça, a entender quando o meu tempo está curto, a entender que eu vou entregar. Porque quando eu me vejo lá entregando, isso é um ato de disciplina, eu vou explicar por quê. Eu consigo entender aonde estão os meus pontos fracos, né? Na operação de logística, a gente fica sempre muito ligado aonde estão as questões, os pontos fracos, porque os pontos altos, eu já sei onde que eles estão e sei como tratar deles, eu tenho que ficar olhando os meus gaps. E aí, quando eu falo de disciplina e organização, eu citei esse exemplo porque estabeleça uma rotina regular, leia livros, medite sobre você, escute música, pare para pensar na sua vida, faça exercício físico, coma, durma. Essas pequenas ações que deveriam ser regulares na vida de qualquer ser humano ajudam você a ter disciplina. E aí a organização mantenha seu quarto arrumado, lave a louça, arrume a casa, chegue em casa com cheiro bom, porque as pessoas gostam de viver num lugar que tenha um bom aspecto, um bom cheiro. Isso tudo te anima para estudar. Parece que eu estou falando brincando, mas não é. Esses dois assuntos fazem toda a diferença para você ser a sua transformação. Porque quando você tem uma rotina pré-estabelecida, as coisas vão ficando fáceis, você cria um hábito, aquilo vira muito fácil para você fazer, para de ser doloroso, né? Que as pessoas falam, mas é tão doloroso acordar cedo. Eu acordo cedo todos os dias, de segunda a segunda. Não faz a menor, não dói para mim, porque é um hábito. Então, crie bons hábitos através da disciplina e da organização. Não, eu concordo contigo na perspectiva de que a disciplina é a base para o sucesso. Ou seja, não tem como nós queremos ser bem-sucedidos se nós não temos disciplina. E aqui disseste muito bem, um exemplo, se tens uma entrevista de trabalho às 8 horas, mas tu chegas às 8h30, o que acontece? Provavelmente acabas por perder essa entrevista de trabalho. Exatamente. Tens uma reunião para um negócio, para fechar ou apresentar o teu produto ao cliente. O cliente marca às 10 da manhã. Tu chegas às 11 horas. O que acontece? Acabas por perder. Ou seja, o que estamos aqui a dizer é que se nós queremos que haja progresso, que haja sucesso, que haja mudança efetiva na vida das pessoas, um aspecto principal é a disciplina. E disseste muito bem o teu exemplo prático. Acordas todos os dias muito cedo, porque isso é uma rotina, uma disciplina que estabeleceste para a tua vida. Então, e isso acaba por se transformar de uma forma natural, sem existir esse esforço. Agora, quando nós não somos disciplinados, quando nós não temos essa organização, ou seja, e quando nos obrigam a fazer isso, você vê que vai fazer aquilo por capricho ou não conseguirás efetivamente fazer porque não é o propósito pelo qual te comprometeste. Exatamente. E é muito importante você pensar o seguinte, né? O professor falou sobre a questão, por exemplo, de uma entrevista, de uma reunião.
essa disciplina, essa organização, ela é prévia, né? Então, se eu tinha reunião com o Janísio, eu procurei ler sobre ele, eu vi as postagens dele, eu entendi quais são as coisas que a gente tem em comum. Por quê? Porque isso vai fazer diferença para a relação que a gente está estabelecendo aqui, para que a gente tenha fluência para falar com você. Então, você, no seu dia a dia, isso, inclusive, é uma questão muito, muito requerida, de uma maneira geral, na vida. Qualquer assunto que você for tratar, seja ele pessoal ou profissional, você precisa se antecipar, entendendo quais são as questões organizacionais daquela situação. Até para namorar, é importante a gente entender um pouquinho do que a pessoa gosta de comer, por exemplo, para convidar para ir jantar, né? Para entender se, por exemplo, a pessoa gosta de filme de terror, de suspense. Se me chamam para ir ver um filme de terror, tá ferrado. Meu marido tinha me perdido logo no primeiro encontro. Então, é assim que a gente ganha a vida, que a gente muda, é entendendo, organizando a nossa cabeça. Quando eu falo de disciplina, inclusive, por isso que eu falei da meditação, da leitura, é organizar a cabeça também, né? A gente precisa entender do que a gente está falando, do que a gente está pensando, então organiza para estudar também, previamente, né? Efetivamente. Então, concordamos que para existir, e aqui a disciplina, isso tem que ser autodisciplina, isso que queremos, não é? Porque a disciplina tem que partir de mim. Ou seja, eu não vou exigir que os outros sejam disciplinados, que vou exigir que o meu trabalhador chegue cedo, não vou exigir que efetivamente cumpram com as tarefas, com os objetivos, se eu não sou... Se eu não faço, não tem lógica. Inclusive, eu sou líder, né? Você viu a hora que eu chego no trabalho, que você acompanhou minha rotina hoje, não tem jeito. Então, você é líder, você quer exigir aos outros para que cheguem cedo e você não chega cedo, não? Não tem como, não tem. É um contratempo, não é? Não conseguimos perceber. Então, quer dizer, entende bem, a organização, a disciplina que tem que partir em casa, deixar as coisas tudo direito, tem que partir para o trabalho também. Ou seja, a disciplina e a organização estão em qualquer lugar, em qualquer fase da nossa vida, e também um fator muito crucial para que efetivamente consigamos alcançar os objetivos. Porque, Laura, se eu não for disciplinado, não tem como eu conseguir alcançar os meus objetivos, quer sejam eles a curto, médio ou longo prazo. Não tem, porque qualquer objetivo, ele requer esforço. Se você não tem disciplina para fazer regularmente, aplicadamente esse esforço, você não vai chegar onde você quer. E aí que vai vir a frustração. Você vai falar assim, mas eu estudo tanto, mas eu não passo na matéria. Impossível. Se você estudasse de uma maneira disciplinada, você vai passar na matéria, não é, professor? Não tem como não passar. É só uma questão realmente de você organizar a maneira como você faz o processo. E aí, na logística, eu comecei falando das cargas superdimensionadas. Para você ter ideia, uma carga, por exemplo, começou para mim em 2007, em 2011 é que eu coloquei ela no lugar. Você imagina quantas ações a gente tomou para chegar com ela até aquele lugar? Centenas de ações, centenas de viagens, centenas de interações. Isso requer realmente organização e disciplina. Eu estou falando desses exemplos só para você pensar, por exemplo, se você está estudando, você tem como fazer isso dessa maneira que eu estou falando. É só você entender por que você está fazendo isso. O seu motivo vai te ajudar a chegar lá. Mas você precisa estar anotado no caderno o que você tem que fazer hoje, quantas horas você vai gastar com matemática, com administração, com planejamento, quanto tempo você vai namorar, quanto tempo você vai cuidar de você. É importante você pensar em cada aspecto que é vital para a sua felicidade. Diariamente, né? É no presente que a gente cuida disso. Não, e tocaste aspectos muito importantes. Um exemplo, na questão dos jovens que estudam, que efetivamente querem alcançar, quer a licenciatura, mestrado, etc. Se não existir disciplina, não tem como alcançar isto, porque, o exemplo, na hora de estudar, eu quero ir na balada, eu quero ir na festa. Isso não vai dar certo. Não vai funcionar. Na hora de estudar, eu tenho prova amanhã, mas quero ficar a namorar. Quer dizer, tem que estar tudo bem definido, tudo bem delineado, o que é que eu quero, não é? São fatores muito importantes.
E podemos dar aqui algumas sugestões práticas para ter uma vida organizada. Podemos falar, por exemplo, a questão do tempo. Administrar melhor o tempo é um fator muito importante. Saber estabelecer prioridades, Laura, também é um fator muito importante. Existem pessoas eu falo para... Sim. Eu brinco aqui nas palestras que eu faço que tempo é vida. Pega assim, o tempo que você joga fora e troca a palavra tempo por vida. Você vai estar jogando vida fora, né? E aí, o tempo, na verdade, é o nosso bem mais precioso. A gente é que tem que zelar por ele. Eu sou praticante do milagre da manhã, por exemplo, né? Todo dia eu tiro 1 hora da minha vida para cuidar de mim. Isso me dá concentração para eu entender de todo o resto que eu tenho que cuidar na vida. Porque se eu não cuidar de mim primeiro, eu não consigo ser útil para as pessoas que estão na minha vida. Então, esse também é um grande milagre que você pode pensar em adotar para a sua vida. Uma rotina específica de curto tempo de duração, mas exclusivamente pensando em você organizar a sua cabeça, organizar a sua concentração, entender o que é as coisas importantes, entender como é que você pode seguir a vida. E sempre pense, tempo é vida. Se você passa muito tempo perdendo tempo, né, jogando coisas, assim, perdendo o foco do que é importante, você está jogando a sua vida fora, né? Sim. A Amália Morato diz, respeitar o meu tempo e o tempo do outro. Ela diz também que ela também pratica essa questão do milagre da manhã, não é? Tem ela ajudado. Ah, que bom! Muito bom. Então, talvez aqui também é importante realçar a questão do planejamento, a questão da agenda de trabalho, porque se nós não tivermos uma agenda, e aqui falaste de uma questão muito importante, a questão do estabelecimento de horas, que é para eu vou fazer, a questão de tirar um tempo para si, são aspectos que efetivamente ajudam também para que nós consigamos ter essa disciplina, para que consigamos ter essa organização. Bom, quem não tiver disciplina dificilmente vai conseguir também alcançar funções de topo. Isto é, quer dizer, ninguém vai promover uma pessoa que não tem disciplina, ninguém vai promover uma pessoa que não é organizada. Entanto, também são pressupostos de liderança, ou seja, não podemos falar de liderança, não podemos falar de liderar um grupo de trabalho na igreja, na escola, então, se você não for organizado, não é? E é importante, isso é um fator muito importante e que julgamos que, efetivamente, para alcançar o sucesso, a disciplina é a base. Isso aí. Essa é importantíssima. Ok. E a questão, o conhecimento e o autoconhecimento, de que ponto pode ajudar a transformar e nos fazer pessoas melhores também para o mundo? Eu adoro fazer essa referência, sabe? Tratar desses assuntos juntos, apesar deles serem distantes, né? Serem separados. Mas assim, a melhor resumo que eu posso fazer para você é o seguinte: você precisa adquirir conhecimento, é real. Você precisa adquirir conhecimento sobre o que é importante para você. Não adianta você ser um ávido obtensor de conhecimento de coisas que você nunca vai utilizar. Então, para pensar sempre no conhecimento prático. O que eu preciso realmente adquirir de conhecimento e se dedique a isso. Isso tem que ser a mola mestra da sua vida. Tudo que você decidiu para a sua vida que é a coisa importante, você deve conhecer profundamente. Não gaste tempo estudando coisas que não são do seu interesse. Eu vejo muita gente estudando sobre o mundo, mas não tem interesse no mundo. Então, não adianta. Isso é perder tempo. Aí a outra coisa é o seguinte: como que eu estudo o que eu gosto? Me conhecendo. E aí, a brincadeira que eu faço é o seguinte: olha, quanto mais eu adquiro conhecimento, mais eu vou entendendo sobre mim, né? Mais eu vou entendendo como é que eu funciono, como é que a minha cabeça funciona bem e tal. E aí, se você parar para pensar, o conhecimento, ele é a chave, ele é o poder. Quando você tem conhecimento, você tem poder. Mas você precisa, exatamente, mas você precisa saber aplicar.
Porque conhecimento para pessoas que não conseguem, para quem não entendeu, né? Tem gente que é só consumidor, ele não é entendedor, né? Ele consome, mas não entende de nada. Então, não adianta também, porque se você não entendeu, o conhecimento não é poder para você. Então, é por isso que é tão importante você encontrar o que você realmente gosta de fazer, para você adquirir o conhecimento e aí ele virar o seu poder. E com isso, é muito importante que você se conheça. Essa questão que acabaste de tocar é muito importante. Eu tenho dito, e quando conversamos, eu te falei um pouco que tenho dito o seguinte, Laura, esteja preparado para o casamento. Essa é a palavra que eu utilizo. Mas aqui não é um matrimônio na perspectiva de um homem e uma mulher. É estar preparado para, quando chegar à altura em que surge a oportunidade na sua vida, você esteja preparado. E é essa questão que você levanta aqui, essa questão do conhecimento e do autoconhecimento. Exemplo, se surgir uma oportunidade para você ocupar um posto determinado, você tem que estar preparado para aquele posto. Você não vai falar que não, eu não estou capacitado para isso, não, eu ainda vou estudar, eu vou me capacitar para depois vir ocupar. Essa é a oportunidade. E muitas das vezes é aquilo, a oportunidade aparece uma vez, uma oportunidade perdida pode não ser mais recuperada. Às vezes é aquele momento e você tem que estar preparado para que aquela oportunidade, quando surgir na tua vida, te encontre preparado. Vou te contar uma história, hein? Eu estava lá em 2011 como gerente de logística da maior carga que já tinha, que viria para o Brasil, né? Um reator de ureia, eu estava pensando nisso, vivendo isso, curtindo isso, eu estava no avião com o meu diretor, e ele falou assim, Laura, você é a pessoa que eu quero para coordenar a logística toda. Só para você entender o que aconteceria comigo. Eu deixaria de cuidar de 12 cargas para cuidar de 996 cargas. Né? Aí eu falei para ele assim, eu pensei rapidamente, pensei assim, bem, eu tenho certeza que eu tenho capacidade emocional de fazer isso. Eu tinha certeza, dentro de mim, que eu tinha como fazer. Mas aí na minha cabeça veio assim, eu preciso disso. Eu falei, olha para ele, olha, eu tenho isso. Falta isso e isso. Mas eu consigo fazer. Aí ele, ok, então qual é a sua decisão? Eu aceito. Às 8 horas da manhã eu fui empossada. Eu fui em novembro esse mês, né, que eu fui empossada. Em dezembro eu passei todos os finais de semana fazendo um intensivo sobre as coisas que eu achei que eu tinha déficit. Mas eu saí de lá achando que eu sabia mais do que eu acreditava que sabia. Sabe quando você... Mas você percebe o seguinte, sobre a questão do autoconhecimento que eu estou falando. É claro que eu passei a minha vida toda falando de logística, então eu sabia quais eram os aspectos que eu achava que eu tinha ponto fraco, né? Que eu não era tão boa quanto outra pessoa seria. Mas o fato é que eu sabia que eu tinha o essencial para aquela atividade. E o essencial é na emoção. Eu sabia como liderar, eu sei chegar a resultados, eu sou confiante, eu sou segura, e eu sei que tudo que eu assumo eu entrego, eu não largo no meio do caminho. Se eu falei para você que eu vou, eu vou. Então, isso para vocês pensarem o seguinte, ele está certíssimo quando ele fala do casamento, do conhecimento com a oportunidade, mas é muito importante você conhecer a sua capacidade, o teu autoconhecimento, porque quando você sabe que mesmo que de repente você não esteja 100 como você gostaria, mas você está 95, a única pessoa que pode chegar a 100 é você. E assim, essa sensação é muito boa. Você já deve ter vivido isso também, né? Quando você assume um compromisso achando que você está a 95 e depois você percebe que você sempre está a 120. Isso aqui mas é a questão. Muito importante isso que acabaste de dizer, não é? E o Manuel Bandeira também se juntou a nós. Oi, Manuel. Qual é a diferença entre conhecimento e autoconhecimento? É uma Posso responder para você?
Então, conhecimento é o que você adquire, né, na vida prática. São os Exatamente. livros, a sua faculdade, a sua religião, ou a educação que os seus pais te deram. Tudo isso é conhecimento. O autoconhecimento é você entender sobre você, sobre as suas Uhum. capacidades, sobre Uhum. os seus limites, os seus pontos Pontos fortes, os fortes, seus pontos pontos fracos. fracos, o Exatamente. que você é capaz de assumir emocionalmente, porque tem vezes que você tem muito conhecimento, mas emocionalmente você não é capaz de assumir o desafio. É Uhum. isso que é a questão. A diferença é essa, mas uma coisa está altamente interligada à outra. Não adianta você ter Uhum. conhecimento se você não sabe onde você pode chegar, através de conhecimento das suas forças mesmo, do seu caráter, de como você conduz a sua vida. Então, essas duas coisas, eu sempre gosto de falar delas juntas, porque uma não vive sem a outra. Não adianta você ter conhecimento e não saber os seus limites. Não, aqui a questão que falaste muito bem do autoconhecimento, nós podemos associar, não é? A tomada de consciência das metas, dos seus desejos, falaste muito bem a questão relativa com os seus objetivos, os seus propósitos, não é? As atitudes, as qualidades, ou seja, isso tudo acabam por nos conhecer melhor. E você também tem que saber até onde vão os seus limites, até onde vão as suas capacidades, mas porque existem pessoas também que, não sei se podemos utilizar esse nome aqui, vou meter entre comas, não é? Suicidas, que aceitam qualquer tipo de desafio. Não, isso também não é correto, não é? E aqui nós estamos a falar que é importante você se conhecer. Bom, é por isso que é bom, importante fazer uma SWOT, ou seja, onde eu encontro meus pontos fortes, aquilo que eu tenho de bom, e tenho que saber aquilo que eu tenho de pontos fracos, para eu trabalhar aqueles que são os meus pontos fracos e transformá-los em pontos fortes. Portanto, é aí o autoconhecimento importante que vai nos levar a isso. E com a ajuda do conhecimento, então isso vai nos fazer chegar efetivamente aos objetivos que a gente quer. É legal a pergunta dela. Concorda? Sim, Concorda? concordo. Concordo. Oi, Saudações Elden, festivas tudo também bem? ao Weldem Ferramenta, que também acabou por se juntar a nós também. Mas aqui, Laura, como é que podemos juntar essa questão relativa ao autoconhecimento na transformação do mundo? Ou seja, à medida que, porque não é o facto também das pessoas adquirirem maior conhecimento que muitas das vezes acabam por ser este elo ou esta ligação de transformação no próprio mundo, não é? Se nós formos ver, e nós temos Exatamente. estado a falar sobre isto, muitas das vezes, quando o homem se torna maior em termos de conhecimento, quando abre seu horizonte em termos de conhecimento, acaba por também deixar muitas coisas. Podemos olhar o que o homem está a fazer hoje através do próprio conhecimento. Já falamos, a história narra histórias de cientistas que acabaram por construir bombas e vimos os efeitos que acabaram por... Ou seja, e é o risco também, não é? Quando o conhecimento não é bem gerido, tem as suas consequências, não? Então, essa é uma coisa bem interessante da gente pensar. Por isso que eu gosto de ligar uma coisa com a outra. Que assim, eu posso ter todo o conhecimento do mundo. Hoje a minha filha estava falando, mãe, quem foi o homem que teve maior QI do mundo? Porque ele deve ser muito rico. E Yeah. ele não é um homem rico. Ele, pelo contrário, ele foi um cara que teve uma série de dificuldades na vida por conta dele ter o QI mais alto. Porque ele não tinha as características relacionadas ao autoconhecimento, que é confiança, segurança, saber Exatamente. exatamente os seus limites, entender. A gente falou de valores, né? Entender aonde aplicar o seu conhecimento. Porque você pode concordar comigo que um traficante, por exemplo, ele deve ser excelente em finanças? Ele deve ser, porque ele faz muito Yeah. dinheiro com aquilo. Mas será que ele está aplicando o conhecimento dele sobre finanças no lugar certo? Aí que entra o conhecimento, o autoconhecimento, a consciência. Então, é muito importante entender o seguinte: não adianta eu só adquirir conhecimento por si só. Eu não ter aonde chegar, eu só estou adquirindo conhecimento por adquirir. Não adianta também isso. Então,
eu preciso, sim, saber o que eu quero. Isso está no autoconhecimento, está na minha cabeça, está nas minhas emoções, está no meu nível de intelectualidade, está na maturidade com que eu processo o conhecimento que eu adquiro. Sim. Esse aspecto, acabaste de falar, é muito importante. Ou seja, por isso que, e disseste muito bem, eles dois andam de mão dadas, não é? Estamos a falar do conhecimento, do autoconhecimento. O autoconhecimento acaba por nos levar até as barreiras, até os limites, a questão da consciência, até onde eu posso parar, até onde eu posso continuar. É o autoconhecimento que nos leva a isso. No entanto, julgo que são fatores muito importantes. Vamos dar uma boa noite a Manuela. Desculpe, Manuela, eu parece que pronunciei mal o nome. Acho que falei Manuel e ela também que não. Está bem. Uma boa noite também para o Manuel Panguila. Ele que estava a interagir comigo, estava a ter alguma dificuldade de conseguir entrar, mas dei alguma orientação e ele já se juntou a nós também. Opa, Manuel, tudo bem? Ok. Então, queres dar alguma pincelada, algum ponto mais nessa questão relativamente ao conhecimento e autoconhecimento? Ou podemos dar? Não, a gente abrangeu bastante, então é isso. Você deve saber o que você quer fazer, adquirir conhecimento focado, aplicado aos seus interesses e se conhecer. Conhecer os seus limites, seus valores e até onde você pode chegar com o que você está aprendendo. Isso é fundamental para o seu sucesso. Muito bem. Então, vamos para avançar para um aspecto que também julgamos que é importante para que haja essa transformação do eu, do você, que é a questão relativa à comunicação. Nós podemos querer muitas coisas, podemos pensar muita coisa, Laura, mas se nós não nos comunicarmos, não nos expressarmos da forma mais correta, às vezes o que você pode estar pensando é uma coisa, mas o que você, a comunicação que vais passar é outra. O que é que se interessa aqui realçar essa questão relativa à comunicação? A comunicação, para mim, é uma das chaves de uma vida efetiva de sucesso, tanto emocional quanto profissional, qualquer coisa, né? Mas, assim, hoje, na minha cabeça, eu fiz recentemente um texto e até está lá no meu canal, se alguém tiver interesse depois em ver o vídeo. Na minha cabeça tem uma coisa que martela muito, né? As pessoas têm pouca clareza, pouca sinceridade no que elas falam. E pouco amor também. E a comunicação, para ela funcionar, a gente precisa ter responsabilidade sobre o que a gente emite e o que o outro entende. A gente precisa falar o óbvio, porque pode ser óbvio para mim e não ser óbvio para quem está ouvindo. Então, é muito importante que na comunicação a gente assuma a responsabilidade de emissor e se certifique de que o que você está querendo dizer é o que a outra pessoa entendeu. E que você, ao escutar, não julgue, né? Não julgue sem escutar plenamente o que está sendo dito. Essas questões são as bases da comunicação generosa. A comunicação generosa é uma das chaves para a mudança do mundo, sinceramente. Assim, para mim, a comunicação é uma grande estrela no que a gente está falando, porque quando a gente muda a maneira de comunicar, a nossa vida muda completamente. Eu tenho um exemplo para dar. Assim que eu fiz o curso de coach, eu sou uma pessoa muito séria, né? Com os meus filhos, com a minha vida, eu sou muito séria, sou organizada, né, e tal. E eu tinha uma comunicação muito assertiva com as crianças, assim, poxa, vocês têm que guardar o livro, vocês têm que fazer isso, têm que fazer aquilo. Isso causava um problema como mãe na minha casa, né, que meus filhos falavam assim, caraca, a mamãe chegou, né? Era um drama. E aí, quando eu entendi o significado da comunicação, né, para a melhoria da minha vida, o que eu passei a fazer? Eu deixei claro para eles por que aquilo era importante, primeiro, e eu parei de me comunicar exaltada, né? Então, eu passei a respeitar o limite deles, né? Que aquilo era importante para mim, mas tinha que ser importante para eles também. E, assim, é inacreditável, Janísio, em menos de um mês de mudança, a mudança foi minha, mas todo mundo aqui em casa mudou. Meus filhos mudaram a perspectiva como eles se comunicavam comigo, e um dia meu filho falou assim, mãe, é tão bom conversar com você agora. E eu nunca tinha percebido que era ruim, porque eu achava que eu estava sendo uma mãe exemplar, entende? A mulher de negócios, eu sou super
uma pessoa que entrega resultado, eu estou sempre Sim. muito viva, tenho muita paixão em tudo que eu faço, mas você vê, na minha casa, eu só consegui melhorar a comunicação seguindo essa regra básica de entender que aonde começa e termina o direito do outro, e aí aprender a ser mais clara e assertiva. Então, aprendam a falar o óbvio. Você pode achar que a sua mulher entende que você gosta daquilo, mas você nunca falou, então hoje chega em casa e fala, olha, eu gosto é disso. Vai fazer toda a diferença na sua vida. Essa questão que tocaste como exemplo muito, muito prática, é uma questão também que acontece muito no dia a dia. Eu tenho estado a dizer que nós, às vezes, não gostamos de ouvir. E para se comunicar, é importante ouvir. Ou seja, nós temos que estar aptos e abertos para ouvir. E muitas das vezes nós queremos apresentar o nosso ponto de vista, mas não ouvimos ainda o ponto de vista do outro. Portanto, é importante que neste processo de emissor e receptor haja esta compreensão, essa facilidade no próprio processo, nesse elo de comunicação. Então, são fatores aqui muito importantes. Se tu olhares, no momento quando muitas das vezes nós paramos e passarmos a ouvir mais, eu acho também que é um fator que ajudará, sem sombra de dúvidas, a melhorar a nossa comunicação. Porque não podemos nos comunicar, não podemos ter uma comunicação eficaz se a pessoa também não ouve, não está apta para ouvir. Concorda? Exatamente, concordo. Mas, assim, você sabe que até a maneira como a gente fala faz as pessoas ouvirem. Muitas vezes, assim, quando você estiver com raiva, são dicas de comunicação que valem super a pena para você. Ó, primeiro, quando você estiver com raiva, quando você for pensar em falar, para, respira e escreve o que você está pensando. Depois de uns 20 minutos, você lê. Se você tiver coragem de falar aquilo, você fala. Se você não tiver coragem, esquece. Né? Isso faz muita diferença. Parar, escreve o que você estava pensando na raiva, vai funcionar. Tá com muita raiva, né? Virou um negócio. Respira, sai daquele lugar. Respirar conectado faz toda a diferença na comunicação, porque quando você está com raiva, os seus vasos sanguíneos eles se comprimem e você não pensa direito. Leva um pouco de sangue para o cérebro e não pensa e fala do que não deve, corretamente. Exatamente. E aí você respirando 20 vezes, ó, você vai melhorar a oxigenação do seu cérebro, vai pensar melhor no que você tem para dizer. Tudo que você não gostaria de ouvir, você não deve falar. Se você não gosta de ouvir, não fale. Porque automaticamente as pessoas não vão falar para você, né? Elas replicam o que a gente fala. A outra coisa é o seguinte, a conversa ficou quente, diminui 2 tons, fala baixo. As pessoas vão ouvir melhor você quando você fala baixo. A Manuela, vamos rir um bocado, a Manuela diz assim, quando estiver com raiva, bebe água. Ah, boa também. Ó, respirar é bom, hein? Vai na dica. O Emanuel Catimba Manuel diz assim, Janísio, falando em comunicação, gostaria que tirasse um live para falar dos produtores de fofoca dentro da organização. Ou seja, situação que desestabiliza o clima dentro da organização. Eles estão em qualquer lado, Manuel, os fofoqueiros, os lambebotas, aqueles que criam intrigas dentro da organização, que acabam por levar uma informação que não é a mais correta, acabam por distorcer, com o objetivo de talvez obter alguma promoção, objetivo de obter algum benefício. Pronto, Manuel, temos que conviver com eles. Aqui o Sadão falou da questão da escuta ativa, devemos a falar que é uma questão muito importante, e aprender a ouvir também é um aspecto muito importante. Julgo eu que essa questão que passaste aqui é muito importante, do respirar, do parar, uns minutos, porque quando nós estamos sob tensão e aquele momento, uma outra dica que deixo também muito importante é quando o outro já está muito exaltado, está a levantar muito a voz, então você baixa a voz. Você vai ver que depois de uns minutos, não sei se já aconteceu contigo, Laura,
A pessoa Sim. vai baixar o tom, vai vir até o nível do seu tom, sabe? Então, É, são algumas dicas aqui muito importantes que ajudam, sobretudo, a melhorar a questão relativa à comunicação. Como nos queremos nos comunicar melhor com os outros e com o mundo, não é? exatamente. Essa questão da escuta ativa, o que o Sadão falou. A gente vai falar dela, né? Eu acho que você deixou um Sim, sim, tópico vamos. específico, por isso Sim, que eu eu acho não que tem falei um da tópico. escutativa primeiro. Corretamente, corretamente. Vamos abordar um pouco à frente. É logo a seguir, não é? Sadão deu Isso, tópico e isso. nós estamos primeiro falar da escuta ativa, é É. um tópico muito importante também. Então, na comunicação diplomática, na comunicação não violenta, na comunicação generosa, o princípio básico é de você ouvir sem julgamento, né? A gente tem o hábito de, antes mesmo da pessoa concluir o ponto de vista dela, a gente já Uhum. julgar e já emitir uma opinião sem que tenha escutado plenamente o que foi dito. Então, nessa questão da escutativa, quando você aprende a escutar até o final, escutar, assim, eu vou falar uma coisa que você vai achar que está errado, mas não está. Escutar as expressões, escutar a respiração, escutar o sentimento que a pessoa tem, que ela está te falando aquela informação, vai fazer toda a diferença para o que você vai emitir. E você vai perceber que a partir do momento que você se responsabiliza com essa escuta, você aprimora a sua capacidade de se relacionar com o mundo. Mais à frente a gente vai falar como o relacionamento é importante para você. Então, agora, para e pensa como você escuta o que as pessoas têm para te dizer. Se Uhum. você julga, para de fazer isso. É uma questão sine qua non para a sua vida. É uma questão de vida e morte. Para seus relacionamentos, para a sua vida com os seus pais, com os seus amigos no trabalho. Inclusive, a escutativa, eu vou falar para o Emanuel, vai te dar a capacidade de não escutar fofoca. Yeah. Essa questão que disseste é muito importante. A escutativa. E a questão também, acabaste por falar aqui, a questão das distrações, não é? Eh, eh, Interrupções durante o diálogo, você a conversar, mas também quer falar ao telemóvel com outra pessoa. Essa questão do ouvir mais, que nós falamos também, é um aspecto muito importante que ajuda, sem sombra de dúvida, a melhorar a escuta ativa. Eu estou a conversar, mas desenvolver conversas paralelas também ajuda a melhorar a escuta ativa. Ou seja, são fatores aqui que acabam por, sem sombra de dúvida, a melhorar o nosso processo de comunicação. Não é? Certamente. A escutativa foi o presente da minha vida, né? Quando eu fiz o trabalho, assim, eu sempre fui uma pessoa muito antenada, né, no que as pessoas estavam dizendo, e eu certamente tinha a resposta pronta para tudo, porque quem é muito rápido tem resposta. E aí eu achava isso excelente, porque eu sempre tinha respostas. Mas no processo de coach ficou muito claro para mim que as minhas respostas não eram a resposta do outro, né? E que era essencial escutar o outro para poder entender o mundo do outro. Então, isso é uma questão de empatia, uma questão de bondade, de compaixão, né? Quando a gente escuta a história do outro, a resposta do outro. Isso faz toda a diferença em tudo que você vai fazer na vida. E eu falo para você, quando eu aprendi a escutar ativamente, eu descobri pessoas que eu nunca tinha enxergado até aquele momento. Eu resgatei relacionamentos que eu achava que já eram perdidos. Então, assim, escutar vai fazer a sua vida, né, diferente. E quando você escuta genuinamente alguém, a pessoa fica tão grato por você ter escutado a história dela, né? Que é uma sensação inenarrável de felicidade, de plenitude. Quando você passar a fazer isso na sua vida, me diz aí, deixa um recadinho para mim, Laura, aquele negócio é bom mesmo. Eu acho que nessa questão da escuta ativa é importante não julgar.
importante não tirar conclusões precipitadas, porque muitas das vezes, porque ouviu que alguém lhe disse que o fulano é assim, e, no entanto, ele não ouve a opinião própria do indivíduo, já quer tirar conclusões, já quer julgar. Então, se nós queremos melhorar a questão relativa à escutativa, é importante, primeiro, não julgarmos. É importante não tirar conclusões precipitadas, porque a nossa sociedade vive disso. Eu acho do achismo, da axiologia, eu acho, o meu ponto de vista, o fulano, quer dizer, devemos, sem sombra de dúvidas, não fazer parte desse leque de situações da nossa vida, nosso cotidiano. Devemos ser melhores, vamos ser melhores quando nós ouvirmos mais, quando nós decidirmos não julgar o próximo, quando nós decidimos não tirar conclusões precipitadas do nosso próximo. Então, aí, sem sombra de dúvida, vamos melhorar a escutativa. E vou falar, assim, é do assunto passado, mas eu vou falar. Aprendam que o óbvio precisa ser dito. As pessoas não adivinham o que você está pensando, o que você está sentindo. Então, aprenda a falar. Vai ser tão mágico a primeira vez que você falar eu te amo para o seu amigo. Ele vai falar para você, cara, verdade, você me ama. Porque as pessoas acham que o outro sabe, mas não falam. Aprenda a falar o que você sente. Vai fazer diferença nas suas relações. O Sadão Celestino diz assim, a técnica de door opener, disponibilizar-se e ouvir e ajudar a encontrar uma solução para o assunto que trata numa determinada conversa. Ajudar os menos bons a serem bons. Não é? Sim, certamente, certamente. Deixa-me te dizer uma questão. Eu tenho um amigo, alguém que vive fora. Essa pessoa, às vezes, liga para mim para conversar. Ele fala. E sabe que eu sou uma pessoa... Eu não sabia o quão bom isso era para a vida dele. Há uma vez que ele me disse, sabe por que eu gosto de ligar sempre? Eu disse, não, porque você me ouve. Porque você está sempre disponível para me ouvir. E isso me fez tão bom na minha vida, porque às vezes ele passou por situações muito adversas, situações menos boas, mas às vezes que ele ligou sempre para mim, eu sempre estive disponível para lhe ouvir. E às vezes ele nem falava muito. Ele falava horas, e eu ficava mais a ouvir. Assim. Mas aquilo ajudou. É isso que estamos a dizer aqui. Muitas das vezes, o ouvir, o outro lado está a desabafar, está a aproveitar, a abrir-se. Então, isso é bom, isso faz muito bem na vida das pessoas também. Isso mesmo. O Manuel Eliabne, é uma virtude saber escutar para depois interagir, mesmo que a notícia for agressiva? Ele pergunta. Então, a notícia é agressiva por julgamento, né? Você já julgou que a notícia é agressiva. Então, quando você escutar ela, ela vai ser pior. Muitas vezes, a gente vai para a conversa já predisposto. Então, a gente ouve mais do que foi dito. A importância de escutar ativamente é isso, você escutar o que foi dito e acreditar no que está sendo dito, porque é uma coisa que para mim, né, as pessoas falavam assim, Laura, mas eu acho que você falou. Não, eu falei isso. Se eu não falei isso, não ache. Porque o que eu comuniquei para você é aquela verdade daquele tempo, daquele momento. Então, assim, Manuel, vai para as conversas pensando o seguinte, eu vou ouvir, vou pensar e depois você dá uma resposta. Às vezes, o assunto nem requer uma resposta. Ou requer que você adquira mais conhecimento, requer que você mude de estratégia. Talvez seja você, quando escutar a mensagem que você está achando que é agressiva, seja porque você já tem uma necessidade aí de tomar uma outra decisão. Então, avalia bem o que está acontecendo nesse cenário. Não, essa questão que acabas por trazer à tona é uma questão muito importante e que, efetiva, sem sombra de dúvida, acontece muito no dia a dia.
É isso que eu disse, tal axiologia, eu acho. A ciência, eu denominei ela axiologia, a ciência do eu acho. Ou seja, então, sem sequer ouvir, nós já estamos a julgar. E aqui é importante dizer que a escuta ativa ele traz muitos benefícios, quer nas organizações, por exemplo, ajuda a minimizar os conflitos organizacionais. Ou Sim. seja, a partir do momento da organização em que eu passo a ouvir mais o outro, isso sem sombra de dúvida ajuda a diminuir. Por que se passa? E a questão que falou aí um pouco da fofoca. O fulano pegou aquilo, levou para o outro de uma forma distorcida. E nós temos aqui aquele adágio que diz quem conta um ponto quer aumentar sempre um ponto, não é? Isso depois acaba por gerar um conflito dentro da organização. Mas se nós estivermos disponíveis a ouvir, vamos ver que efetivamente às vezes as coisas não foi conforme nos foram contadas. E sem sombra de dúvida, se nós estimularmos a escuta ativa, vai ajudar a melhorar os conflitos também. Ajuda também a promover essa questão relativa ao relacionamento interpessoal, porque isso faz com que um ambiente se torne mais fértil, em que todos possam apresentar o seu ponto de vista, porque sabem que tem alguém que vai ouvir, tem alguém que, mesmo muitas das vezes, não vai implementar aquilo que eu disse, mas ouviu, está bem, eu vou tomar boa nota, depois eu vou refletir sobre essa questão que me estás a apresentar. Então, esse ponto de vista, Laura, eu acho que já traz alguma mudança na vida das pessoas, sem sombra de dúvida, ajuda a promover um ambiente eficaz. Exatamente. O caso da fofoca, eu tenho uma opinião bem particular, sabe? Eu entendo o seguinte, a gente promove a fofoca quando ouve, né? Então, se alguém vem falar de você, você muda o foco, começa a falar, vem falar para você de outra pessoa, você pergunta, como é que vai a sua vida? O que você está fazendo de importante nesse momento? E o que é realmente importante para você? Quando você faz perguntas sobre a vida da pessoa, a fofoca cessa no mesmo momento, porque a falta de interesse não alimenta a conversa que está vindo, entende? Então, essa tática serviu para a minha vida inteira. Eu vou brincar com eles, tá? Quando eu era uma menina muito jovem, né, eu trabalhava com transporte, e eu era realmente uma raridade ter mulheres nesse ramo de atividade que eu tenho. Então, eu chegava nas reuniões e os meninos brincavam sempre, chegou a dama, né, eu sempre estava de batom vermelho, eu me considero uma mulher bonita, enfim. Então, o que acontecia? Meu marido tinha muito ciúme de mim, eu brincava com ele e falava o seguinte, marido, eu não escuto, eu não entendi. Quando eu não entendo, você não é afetado por isso. E assim, era uma brincadeira que eu fazia desde muito jovem, mas é verdade, você só escuta o que é interessante para você. Então, se não é do seu interesse, não escute. É a melhor maneira de resolver uma paquera. Olha, eu vou te falar, eu sempre me livrei sem problema. Eu nunca entendi, ficava fácil de resolver. O Tódio, que também se juntou a mim, diz assim, na fala reside o nosso ego, a nossa vontade de mostrar quem somos, o que temos, etc. Na nossa escuta reside a nossa humildade. Isso aí, lindo isso aí, gostei. Sim, gostei dessa também, Tódio, valeu. Isso foi boa. Muito boa, muito boa. Bom, então vamos avançar. Intenção sem ação. Então, eu sou uma mulher de logística. Eu acho o seguinte, ficar pensando, cozinhando a galinha, olhando para ela, não cozinha. Então, é o seguinte, você precisa realmente entrar em ação. Para entrar em ação, para mim, tem uma fórmula mágica, né? Você precisa querer. As pessoas, elas falam que querem sem ter vontade genuína. Eu li num livro do Napoleão Hill, ele falando assim, que o desejo de conseguir algo tem que ser quase igual ao desejo de transmutação sexual, quando você está efetivamente apaixonado por alguém. E é verdade, quando você quer alguma coisa de verdade, dificilmente você para. E basta você se lembrar apaixonado. Você já ficou apaixonado, Janise? Assim, perdidamente apaixonado? E você fez uma porção de coisa, não fez uma porção de coisa? Você mandou bilhete, flores. Então, a gente faz. Pois é.
está intimamente, o desejo de querer, assim, o quanto você quer algo está intimamente ligado com o seu poder de ação. Então, comece a entender se tudo que você está fazendo na sua vida, você realmente está fazendo porque você deseja. Porque sem isso, você não entra em ação. E a intenção sem ação é nada, é poeira. Isso que está a dizer, e disse aquilo, não é, Laura? Intenção sem ação não passa de uma mera ilusão. Ou Exatamente, seja, exatamente. eu quero estudar, eu quero trabalhar, eu quero abrir um negócio. Mas não faz nada, né? Não manda e-mail, não faz nada. Mas então, o que você faz para materializar? É aquilo que nós estamos a dizer. Foque, o seu objetivo é que trabalhar. Essa é a tua meta, a meta é trabalhar. Agora, o que eu tenho que fazer para trabalhar? Entanto, isso é que é a questão, não é? Existe uma então, série mas a de questão... ações... Fala, Sim. desculpa. Não, o que eu estava a dizer, existe uma série de ações que devem ser desenvolvidas que vão te levar até o teu objetivo, até o seu foco, não é? Exatamente. Então, se efetivamente não tomarmos iniciativas, não darmos algum passo, não vamos conseguir alcançar os nossos objetivos. É aquilo que nós estamos a dizer. Quero a caminhada começa com até o primeiro passo que nós vamos dar é uma ação. Exatamente. A caminhada mas você tem que saber onde você quer ir, né? Você precisa saber onde quer ir. Tem uma história para contar. A menina das histórias, Depois que eu levei a carga lá para a primeira carga, né, mais pesada, o processo da Petrobras terminou e eu fui para o outro projeto, né? Primeiro fiquei desempregada, todo mundo fica desempregado. E eu fiquei pensando em casa assim, o que eu faço? Porque parada eu não vou ficar também, né? Então, o que eu fiz? Eu estudei todos os projetos, os maiores projetos que tinham no Brasil, o que eu tinha de qualidades que poderiam contribuir com esses projetos. E escrevi uma carta para cada presidente de cada empresa que naquele momento estavam fazendo projeto no Brasil. Você acha que aconteceu o quê comigo? O que você acha que aconteceu comigo? Eu fui contratada pela Toys Cetal para fazer a UFN5 por conta de uma carta dessa pelo LinkedIn. Isso olha, o que eu estou falando para você? Eu estudei, olha o que eu falei, eu estudei cada projeto, escrevi uma carta de próprio punho dizendo para eles o que eu queria fazer com o meu conhecimento dentro da empresa. E eu fui contratada pela Toys Cetal, uma das maiores empresas mundialmente de construção de fábrica de nitrogenados, né, de fertilizantes nitrogenados, para fazer a gerência da logística daquele projeto. Perceba isso que ele está falando com muito carinho. O professor tem total razão. Não adianta a gente querer algo se a gente não faz algo em prol de. Eu estou citando esse exemplo para dizer para você que eu mandei mais 50 cartas. Eu não mandei só para a Toys Cetal. Só que eu alcancei o meu objetivo. Eu queria 2 projetos que estivessem andando pelo Brasil. Eu não alcancei meu objetivo. Então, eu sabia onde eu queria ir também, né? Corretamente. Então, esse exemplo que trouxeste aqui é muito prático e se aplica efetivamente a essa questão que estamos aqui a levantar. Veja, fizeste alguma coisa. É importante dar alguns passos, não é? É importante tomar pequenas ações que nos vão levar àqueles objetivos. Se você quer abrir um negócio, tem que saber como é que eu vou abrir um negócio. Tens que estudar aonde queres abrir um negócio. Tens que saber quanto vou gastar. Quanto é que vais gastar. Depois tens que saber o que é que deves fazer para abrir o negócio. O que é que vais precisar. Então, são as ações que vais desenvolver. Não tenho emprego. Está bem, mas o que é que já fizeste? Distribuir currículos. E quem? Ninguém respondeu os currículos. Está bem, mas o que é que você fez mais para além disso? Entendeu? Eu quero trabalhar na empresa tal. O objetivo. Tens que estudar a empresa. Não é? Conhecer as pessoas. Conhecer as pessoas que podem te ajudar a fazer o networking, a ligação para chegar até ali. Não é? Depois tens que ver que cursos, é aquilo que tu disseste muito bem, o que é que tu fizeste, que cursos podes fazer, tens que estudar.
que te podem levar àquele objetivo que você quer. Então, há uma série de ações que devem ser desenvolvidas. Por que as pessoas acomodam-se? Ficam a lamentar, minha vida está má, minha vida não melhora, minha vida já não... É que tem benefício aí também, né? Olha só, toda situação de penúria tem benefício também. As pessoas gostam de ser os coitadinhos, ser a vítima, né? Ela recebe atenção, às vezes recebe ajuda, às vezes ela recebe um abraço amigo. Isso que tem que tomar cuidado, né? Sim. Então, a Manuela diz que nós devemos sair da zona de conforto para alcançarmos nossos objetivos. Senão, a intenção não vai. É claro, Manuela está coberta de razão. Karine diz, intenção sem ação é poeira. Sem sombra de dúvida, isso aí, Manuela. Brazuca. É poeira mesmo. É que não tem dúvida. Então, quer dizer, eu ficar aqui todos os dias sentado em casa a lamentar, não vai melhorar nada. De nada me adianta. Então, sai para fora, põe a mão na massa. Mas não é sair para fora de qualquer forma. Nós definimos objetivos, definimos metas, que depois vão nos levar ali. O que é que eu tenho que fazer? O que é que eu devo fazer? Tá? Muitos lamentam, é porque... Janice, você sabe que tem gente que fala comigo assim, Laura, mas como que você consegue produzir tanto conteúdo, trabalhar fora, ser mãe, esposa? E aí, para mim, a resposta é exatamente essa, assim, né? Quando você vai fazendo as coisas de uma maneira organizada. Eu não me sinto sobrecarregada, as pessoas é que pensam, mas elas também acham que é mais fácil do que é, né? Então, isso que tem que ter, a pessoa tem que ter consciência, assim, não é só tomar alguma ação, não é qualquer ação, é tomar uma ação qualificada, né? Sim, Então, o Vicente Canga diz, também somos capazes, não fiquemos parados, despertemos, chegou a nossa vez. Sem sombra de dúvida, Vicente, chegou a nossa vez. É agora, o momento é esse, não espera para amanhã, não deixa para depois, faça hoje. Isso é. Senão, vais ficar a sonhar e não vão passar de meros sonhos. Ou seja, é importante que haja ação. No entanto, intenção sem ação é mesmo, não passa de uma mera ilusão. Isso aí. E a questão do relacionamento, Laura? Bem, esse tema para mim, ele é vital, né? Eu vou contar várias histórias para vocês, porque... E aí você vai me falar assim, Laura, por que as histórias? Porque as histórias vão dando corpo para a minha experiência e para as minhas convicções pessoais. E hoje eu estou com assumi um papel com Janise de falar para vocês as coisas que eu acredito que funcionam para mim. Né? E aí, se funciona para mim, eu acredito piamente que, de repente, por admiração, você pode conseguir fazer a mesma coisa, que é a coisa que o Janise também está fazendo. Primeiro, eu acredito que quando a gente vem ao mundo, tem uma interdependência total. Para eu ser mãe, eu preciso do filho, o filho, para ser filho, precisa da mãe. Para eu ser professor, eu preciso do aluno, o aluno precisa do professor. Para ser médico, tem que ter paciente, para paciente, tem que ter médico. Então, perceba o seguinte, qualquer que seja a sua opção na vida, você não vive sem pessoas. Você precisa das pessoas. Mesmo o cientista, ele precisa das pessoas para estudar, precisa dos animais para estudar, ele precisa de pessoas para apoiar. Não existe nada que sozinho funcione. Então, comece a entender o valor que tem os relacionamentos na sua vida. Eu acho incrível Napoleão Hill, em 1920, dizer o poder das grandes mentes, né, dos masterminds. Então, comece a olhar para as pessoas que estão ao seu redor e enxergue o que elas têm de melhor, porque elas podem agregar valor ao que você está fazendo hoje. E outra coisa que eu vou te falar sobre relacionamento. A gente é muito mais feliz quando tem alguém para contar as histórias, né? Sem as pessoas não tem história, a gente não tem para quem contar, e a graça da vida é contar a história. E aí eu vou falar para vocês, assim, eu era uma menina, meu pai, assim, é um homem maravilhoso, meu pai e minha mãe, né? Somos 3 irmãs, meu pai só teve filha mulher, mas o meu pai sempre trabalhou muito, meu pai era motorista de ônibus aqui no Rio de Janeiro, e ele sempre falou para mim, Laura, as pessoas são um tesouro,
toda pessoa que você encontrar é um seu tesouro. Guarda dentro de um baú, com muito carinho, que essa pessoa vai construir a sua vida depois, né? Você vai entender com ela as coisas que você pode fazer e as coisas que você não pode fazer. Durante muito tempo, essa foi sempre a minha máxima. Eu conheci pessoas incríveis na vida, sempre acreditei muito nas pessoas. Quando eu fui para os projetos da Petrobras, Janísio, te digo que eu fiquei com um déficit de relacionamento. Eu fiquei pensando o seguinte, cara, se o mundo é assim, eu não quero me relacionar com ninguém. Vou só para casa, ver o Gabriel, a Gigi, o Bira, o resto eu não quero, porque eu não quero essas pessoas na minha vida, não acho que é bom. E eu realmente fiquei com a cabeça assim, não quero pessoas, eu fiquei alérgica a pessoas. E aí, isso me fez muito mal, eu fiquei, né, num mundo particular. Quando acabou o projeto da Petrobras, o segundo, da Torre Cetal, a gente veio a uma operação aqui no Brasil chamada Lava Jato. Vocês devem conhecer aí, Lava amor. Jato. Ouvimos. E aí, e não tinha nenhum projeto acontecendo. E eu estou falando para você, eu sou especialista em cargas superdimensionadas, tem 5 anos que o Brasil não tem nenhuma carga superdimensionada. Aí eu poderia optar por ficar deprimida ou fazer alguma coisa. Como eu sou uma pessoa de ação, eu fiz 2 coisas. Eu encontrei um emprego que era muito inferior ao que eu normalmente tinha trabalhado, mas eu falei, tudo bem, eu vou trabalhar lá. E eu abri um brechó, porque aquelas roupas que eu vestia lá na Petrobras não eram mais as roupas da minha vida naquele momento. Eu precisava fazer uma renovada. O que eu não acreditava aconteceu um milagre comigo, que eu te falo. Esse brechó, as pessoas vinham para minha casa, né? Era um brechó de garagem, eu vendia roupas muito chiques, né? Então todo mundo gostava de vir. Então eu tive a oportunidade de conhecer os meus vizinhos, que eu não conhecia, porque quando você trabalha num projeto desse tamanho, eu passava muito pouco tempo em casa. Tinha semanas que eu fazia 7 voos por semana, era difícil. E aí eu comecei a escutar as pessoas, Janice, escutar as histórias delas, os dramas, participar das decisões familiares. E aí eu entendi de novo que eu tinha um propósito maior na vida, porque essas pessoas saíam daqui e ligavam para mim depois e falavam, Laura, hoje você salvou a minha vida. Se não fosse a nossa conversa, eu não teria conseguido sair daquela situação, enfim. Isso foi tão mágico para mim, que foi nesse momento do brechó que eu decidi que eu ia voltar a me reconectar com o que era mais sagrado na minha vida. Porque o meu pai, desde que eu era criança, sempre falou para mim como os relacionamentos eram vitais para a nossa vida, né? Ele sempre acreditou nisso, no amor, enfim. E aí eu voltei a enxergar o valor dos meus amigos, eu voltei a enxergar que tem pessoas ruins sim no mundo e que a gente pode aprender com elas o que a gente não quer fazer, mas eu entendi verdadeiramente o significado de estar conectado. E aí entendi também que eu não fiz nunca nada sozinha. Isso eu sempre acreditei. Em cada lugar que eu tive uma grande equipe, tive um grande chefe, conheci pessoas incríveis, e aí você não acredita, né? O meu primeiro chefe, daquele emprego que eu falei para você, que se eu não tivesse tomado a decisão de sair, me procurou e falou assim para mim, Laura, eu preciso de uma coach. Aí eu falei, você? Eu? Não, você deve estar brincando comigo, você está brincando. Aí ele, não, eu preciso de uma coach. Ele tem 70 anos, é um homem incrível, um empresário bem-sucedido aqui no Brasil. Ele falou assim, eu quero você do meu lado. Tá bom, eu levei na brincadeira, eu achei que ele estava de brincadeira comigo, enfim. Mas hoje eu trabalho numa das empresas do grupo dele, eu sou coach da equipe dele, ele é um dos maiores incentivadores do meu trabalho. Então, a conclusão que eu chego, esse homem, quando eu tinha 19 anos, falou para mim, Laura, a nossa vida só é bem-sucedida se você tiver saúde emocional, saúde social, saúde espiritual e saúde física. E eu falo para você, todos os dias, é o que eu desejo a todas as pessoas. Saúde social, porque é muito bom ter com quem conversar, ter com quem dividir. Cada vídeo que eu lanço, ele tem 70 anos, às 4 horas da manhã, ele é sempre o primeiro que vê, e ele fala, cada dia você está melhor. E eu vou te falar, cada mensagem dele me diz assim, eu estou no caminho certo, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Então, essa que é a minha mensagem de relacionamento. Você não vive sozinho, se você está desacreditado das pessoas, sinal de que você não conheceu as pessoas certas ainda, mas
tem gente incrível no mundo que vai fazer a transformação com você do mundo que a gente deseja, eu tenho certeza disso. Sem sombra de dúvida, Laura. Acabaste de contar uma história estonteante, magnífica. Essa tua história, de facto, assim, nós somos seres sociáveis. Não tem dúvida. Fomos criados para nos relacionar. Eu tenho estado aí, note que quando Deus criou o homem, viu que o homem sentia-se só, porque ele olhava à sua volta aqui, viu que todos os animais estavam relacionados, tinham pares, o leão, a leoa, etc. Então, teve que criar alguém. A partir do momento que criou alguém para fazer parte da vida, está a dizer o seguinte: nós, seres humanos, somos obrigados a nos relacionar. E estamos condenados a viver juntos, estamos condenados a morrermos juntos, estamos condenados a viver nesta sociedade multicultural, multidisciplinar, heterogênea, etc, etc. E, sem sombra de dúvida, o relacionamento é a chave, a base para o sucesso de qualquer organização. E aqui vamos falar de relacionamento. Se eu for um líder que não me relaciono bem com os meus liderados, sem sombra de dúvida, não isso funciona. acabará por impactar nos resultados da própria organização. Por quê? Vão surgir fricções, vão surgir mau clima laboral, que acabará por afetar a emoção, o estado emocional dos próprios trabalhadores e levar com que a organização não consiga alcançar os objetivos pela qual se propõe. E aqui nos chama a atenção de que nós, muitas das vezes, somos obrigados a amar. O problema é que o mundo, já não existe o amor hoje em dia. O amor está a se esfriar. Quer nas organizações, quer nos lares, etc. Então, o homem, pelo facto de se afastar do amor, então está a se tornar esse homem ruim, insociável que tem nos dias de hoje. Mas desde o momento que nós podemos voltar a amar, então podemos ter um mundo melhor, sem sombra de dúvida. Antes de eu querer fazer mal do meu irmão, do meu próximo, existe uma regra, e a Laura acha que é a regra de ouro: não faça ao outro aquilo que não gostaria que fizessem a si. Então, se nós acatássemos e tivéssemos essa regra de ouro, eu acho que, sem sombra de dúvida, teríamos um mundo melhor para todos. Faça a sua parte, né? E isso que eu aprendi, e é isso que é o meu programa de vida, é tornar as pessoas o que elas gostariam de ver. Então, se você acha que não tem amor, dê mais amor. Se você acha que está faltando compreensão, seja compreensivo. Se você acha que as pessoas precisariam falar mais o que sentem, fale você mais sobre o que você sente. Faz a sua parte. Cada um de nós fazendo a nossa parte, o mundo vai ficar melhor. E é assim que a gente transforma o mundo. E assim, isso é tão incrível, porque assim, quando você entende o valor do relacionamento, você inclusive vai entender que você precisa ser interessante para as pessoas ficarem interessadas em você. Você precisa ser interesseiro para você enxergar interesses genuínos no outro. Pense nisso de uma maneira aberta, sabe? Com a cabeça aberta. A gente precisa um do outro. E aí vira uma rede, uma conexão do bem. Eu brinco, olha, assim, eu tenho uma série de amigos que trabalham para os meus amigos. Aí eles falam assim: Laura, você tem a capacidade de ir colocando as pessoas igual corrente. E aí eu honestamente, eu nem consigo entender como é que eu faço isso, mas é tão natural, porque se é bom para mim, eu tenho que levar para outro, sabe? Então, você vai trançando e a trama fica boa, e aí perto de você tem o que você almeja. Eu trabalho hoje, a engenheira que é responsável do processo produtivo da indústria que eu gerencio, é uma menina que, quando eu comecei a trabalhar, o pai dela foi meu mentor, e que depois, em 2007, a gente trabalhou juntas, a gente viajou pelo Brasil todo. Depois, em 2013, a gente fez o maior projeto de viabilidade logística do Brasil, juntas, eu e ela. Duas meninas, né? Porque nós temos 40 anos, então nós somos meninos. E hoje ela trabalha de novo comigo, e todos os dias, de novo, eu tenho a oportunidade de desfrutar da intensa capacidade intelectual dela e mostrar para ela minha intensa generosidade
no sentido de escutar no dia a dia as apreensões dela. Isso é aprendizado. Nem todos os dias são fáceis, não. O que é importante é a gente conseguir enxergar que tudo na vida tem um lado bom e um lado ruim. Isso foi uma coisa bem legal de pensar, né? A gente às vezes fala assim, mas o meu marido, sei lá, ele... Não sei, meu marido é maravilhoso, eu não consigo falar coisa ruim dele, mas tem um lado, deve ter alguma coisa ruim que de vez em quando vem na minha cabeça, mas todas as vezes que você faz a balança, se ela está equilibrada, tá bom, porque eu também tenho defeitos. Ele vai dizer os meus defeitos se alguém perguntar. Então, é disso que a gente está falando, é de compreensão. Eu não sou perfeita no total, não sou, né? Não é disso que a gente está falando. O que eu estou dizendo é que, imperfeita ou perfeito, a gente tem que compreender que nós somos diferentes, mas nós somos necessários um para o outro. Assim, as diferenças são as nossas, é o que nos faz virar luz e transformar o mundo, né? Eu não posso, imagina, eu pensar sem a Vanessa hoje, não tem como eu pensar na minha vida lá na Rentecon sem a Vanessa, eu preciso dela. E é isso que é legal, eu saber que eu preciso dela, entende? E ela também precisa do que são as minhas qualidades. Você deve ter seus colegas aí, gente, que você também reconhece que precisa, né? Sim, sem sombra de dúvida. Precisamos sempre um dos outros. Tal conforme hoje em dia não existe nenhum país que está fechado. Note, hoje em dia tem um país que precisa de outros, os países precisam se relacionar. As pessoas também precisam se relacionar umas com as outras, porque as pessoas precisam uma das outras. Aqui não existe ninguém que é todo sábio, todo omnisciente, omnipotente. Isso é só Deus, são características de Deus. Nós humanos não temos essas características. Então, por não termos essas características, precisamos um dos outros. E então precisamos amar mais. Os líderes precisam amar mais. Porque note que se existir amor dentro das organizações, então teremos organizações mais saudáveis, teremos organizações mais produtivas. Então é importante sim que cada dia nós cultivemos o amor, cultivemos essa questão relativa ao próprio relacionamento, não é? Tem aqui alguns comentários. A Amália está a responder ao Manuel, porque o Manuel diz que, vamos lá, o Manuel diz assim, de facto, o mau comportamento dos líderes às vezes cria um clima desagradável na organização. A Amália diz, Manuel, como é que o nosso comportamento pode impactar positivamente o comportamento dos líderes? Sejamos a mudança que queremos ver à nossa volta no mundo. Começar sempre de dentro para fora. É isso que estamos aqui a falar hoje em dia. A Amália diz, o que nos une, os pontos em comum, o que nos faz crescer, amadurecer. A questão relativa com a diversidade. Corretamente, sem sombra de dúvida. Então, isso estamos aqui a dizer, não é? O mundo é multicultural, é diverso. No entanto, é importante que saibamos a questão de tolerância também. Hoje em dia as pessoas não se toleram, não é? Somos intolerantes. Então, isso acaba por influenciar. Não conseguimos nos relacionar depois, não é? Também está tudo interligado isto. É verdade, verdade. Bom, vamos lá. Vamos entrar agora. Não sei se tem alguma questão, mas vamos entrar em perguntas e respostas. Então, quem estiver nos acompanhar, caso tenha alguma pergunta a fazer, caso tenha algum contributo, é o momento. Vai ser incrível. O Vicente Kanga tinha dito que é necessário haver coerência entre a ação e os resultados que almejamos, quando estivermos a falar sobre a ação sem intenção, não é? Algumas pessoas passam mais tempo na vida na comparação do que na busca da sua própria realização. Ou seja, quero comparar minha vida com a vida dos outros. Né? É diferente. Né? Muito grato pela temática. Esse negócio da comparação até cabe
cabe um comentário aí para ele, assim, eu acho que vai compor. A gente não sabe o que o outro vive, então nunca compare. Ah, mas ele é muito melhor do que eu. Não, sempre pense em você ontem e hoje, assim, você está melhor. Por isso que eu recomendo a todo mundo que tem um caderno de anotação, sabe? Anota as coisas que você vai fazendo, porque você vai vendo o seu progresso. O seu progresso. Compare o seu ontem com o seu hoje, só isso. Mas comparar no sentido de ver que você cresceu. Não, todos nós, se nós formos a ver o antes de hoje, eu quando olho para trás, eu não acredito que eu sou essa pessoa que sou hoje. Então, é o que você está a dizer aqui, esse progresso da tua vida, não é? No entanto, é importante, sim, que haja essa comparação, para ver qual é a evolução que temos. E eu acho que se a Laura olhar para trás, vai ver que a Laura de hoje, sem sombra de dúvida, não é a mesma Laura que há Sim, exatamente. tempos atrás. No entanto, bom, vamos lá ver. Aqui diz, será que sempre que há uma intenção nos leva a uma ação e reação? Sem a intenção, não tem. Sim, se não a intenção nos leva a uma ação, não é? É isso que nós estávamos a dizer, Manuel. Nós temos uma intenção, essa intenção, sem sombra de dúvida, vai ter que nos levar a uma ação. Porque se não existir essa ação, então não tem como ser uma intenção, mas será meramente uma ilusão. É aquilo que nós estamos a dizer. Porque, ou seja, o que estamos a dizer aqui é que a ação é uma reação da intenção, não é? Concorda? Sim, concordo, não tem como. Assim, o que eu fiquei preocupada com a pergunta dele é reação. Reação é quando você reage, me parece que você foi provocado. E o que a gente está falando que a provocação tem que ser sua, né? Ou seja, a intenção é sua. Não pode esperar que o mundo te provoque para você ter uma reação. Né? É a ação mesmo que a gente está falando, é a ação. A Karine diz que quando agimos com uma boa ação diante de uma pessoa com mau comportamento, essa pessoa fica constrangida. Isto a fará mudar de atitude? Queres comentar? Sim. Mesmo que ela não mude, se você agiu bem, a sua consciência está tranquila, siga em frente. Uhum. Ok. Pronto. Bom, julgo que pronto, eu concordou, o Manuel acabou por concordar, efetivamente. Bom, Laura, notas finais. Eu agradeço imensamente a oportunidade de estar falando com vocês hoje. A Angola e a minha vida nos últimos 3 anos estão sempre muito relacionadas, eu adoro isso. Já fiz vários trabalhos exclusivamente para ir. Quem sabe, né, em algum momento da minha vida eu vou estar aí pessoalmente com vocês. E eu fico falando isso para o Fernando, é um desejo que eu tenho do fundo do coração. Mas, assim, a minha mensagem é que você faça a sua melhor parte, faça a sua parte da melhor maneira possível. Se você acredita que você tem potencial, use isso para que o mundo melhore. E aí você vai perceber que quando você faz a sua parte da melhor maneira possível, o mundo muda. E muda de uma maneira incrível. Você vai ficar estarrecido com o que você consegue fazer, com o poder que você tem. Bom, estamos em notas finais. Primeiramente, queremos agradecer a todos que nos estão a acompanhar. A Amália diz, em vez de passar a vida a comparar com os outros, ou seja, a vida e vice-versa, ganhamos mais ao fazer a comparação do que fui ontem, do que sou hoje, do que serei amanhã. Não é aquela questão que tivemos a dizer, não é? Em vez de comparar a tua vida com a do outro, faça uma introspeção e veja onde partiste, onde estás hoje e o que é que pretendes para o teu amanhã. Então, ela agradece pelas partilhas de conhecimento. A Karine também está muito grata pela aula
No entanto, nós queremos agradecer a todos que estiveram conosco. E os agradecimentos são extensivos à Laura, não? Uma pessoa que, de facto, deu para ver que é uma pessoa de mente aberta, um coração nobre, sempre disposta a partilhar o seu conhecimento, para ajudar a transformar as pessoas, fazer um mundo melhor. Julgo que essa é a nossa missão, Laura. Nossa missão é, quanto nós formos passageiros neste mundo, temos que ajudar a impactar a vida das pessoas. Temos que ajudar a transformar, a fazer com que nós tenhamos um mundo melhor do que temos hoje. E é através dessa maneira que temos feito. Hoje em dia é um canal que nós temos disponível para que possamos partilhar os conhecimentos. E o Brasil e Angola têm laços históricos, têm laços de irmandade muito fortes. Hoje em dia já não são separados pelo Oceano Atlântico, mas estão separados somente entre um link de uma comunicação, conforme foi a comunicação de hoje. Aqui não temos a dizer que o teu oceano quer nos dividir, Laura. Não temos a dizer. Portanto, muito gosto, foi sem sombra de dúvida de veras interessante para mim partilhar o conhecimento consigo. Temos alguns agradecimentos da Manuela Bandeira, que diz que gostou muito da Laura, está à espera de uma outra live. O Manuel Liabne, que disse que agradeceu também a conversa e que aprendi bastante, isso é muito bom. Oh, Enolia, great to see you. So, I hope Enolia, hi, I hope everything is going with you. Enolia estamos a assistir a partir dos Estados Unidos. É uma pessoa também que é uma cunhada minha, tem ligações com Angola também. Então, estamos muito a falar aqui de pessoas muito, muito importantes para as nossas vidas. Portanto, Laura, eu quero agradecer. E pronto, isso é uma janela, um mundo que se abre para que nós possamos efetivamente trabalhar e vermos o que é que podemos trazer como temáticas que ajudam, sem sombra de dúvida, a construirmos, a edificarmos um mundo melhor, não é? Isso aí. Vocês precisarem de mais alguma informação, eu tenho um canal no YouTube com vários vídeos sobre os temas que a gente conversou hoje, tenho um canal no Instagram, eu distribuo, eu tenho um blog com os meus textos lá, fiquem à vontade, consumam, o que você precisar, entre em contato comigo, eu estou disponível para ouvir aí você. Muito obrigado. Quem quiser seguir, a Laura está no Instagram, conforme disse. Também pode encontrar vídeos da Laura no YouTube. E nós também temos os nossos vídeos disponíveis. Esse vídeo vai continuar disponível na minha página, também na página da Laura aqui no Facebook, para quem quiser nos acompanhar com essas temáticas. Bom, quero agradecer a todos e desejar uma feliz, uma ótima noite para todos. Igualmente aí para vocês, tá? Um beijo. Um beijinho, Laura. Obrigado. Bye, bye.